Fala, meu povo! Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live. Hoje é terça-feira, dia 14 de janeiro, ou seja, nós já estamos na metade do mês, gente. Já foi a primeira quinzena de janeiro de 2025. Ô, coisa maluca é o tempo, né? Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu dar um alô aqui pro Campos Júnior, dá um alô também pro Fábio do CFC Visão. Seja muito bem-vindo, meu amigo, boa noite. Thaís também, boa noite, seja bem-vinda. Lídia, boa noite, seja muito bem-vinda. Muito bom receber vocês. Enquanto o Instagram vai entregando aí a notificação para a galera ir entrando, eu só vou compartilhar aqui com a galera que nós estamos ao vivo para a gente poder começar. Enquanto isso, o meu convidado entra para a gente poder começar o nosso bate-papo de hoje. O Júnior do CFC Satélite. Muito bom, meu amigo. Seja bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Sazedo, Minas Gerais. Muito bom. Fala, Daniel, meu amigo, tudo bem? Como é que você está? Muito bom ter você por aqui também. Seja muito bem-vindo. Show de bola. Galera, vai na setinha do lado ali, ó. Clica na setinha do lado. Convida todo mundo, porque a nossa live de hoje vai ser foda. Eu vi que entrou aqui a Carol, lá da Benítez. Deixa eu dar um abraço aqui para Carol. Obrigado, Carol, por estar aqui. Deixa um abraço pro Bernardo, aí da Autoescola Benítez. A Thaís é da Autoescola Bom Sucesso. Ah, Thaís! Seja bem-vinda, da Bom Sucesso em Teixeirópolis. Que bom ter você por aqui também. O Emerson acabou de entrar aqui, daqui a pouco eu chamo ele também, o pessoal da Autoescola Satélite. Lexa, diferente seu nome, Lexa, seja muito bem-vinda, muito bom receber você aqui também. Bom, galera, acabei de mandar aqui para todo mundo que nós estamos ao vivo para a gente poder começar. E se você puder também, vai do lado ali, convida todo mundo na setinha ali, manda para todo mundo, porque essa live aqui, gente, é uma live maravilhosa para todo mundo, que todo mundo precisa ter acesso a esse conteúdo de hoje. E para nosso bate-papo de hoje, eu vou receber um convidado muito especial, que é o meu amigo Emerson Santana, um especialista em gestão financeira, e nós vamos falar sobre esse tema tão importante, sobre indicadores de gestão. Tenho certeza que a live de hoje, se você aplicar os ensinamentos, as dicas, as estratégias que você vai receber hoje aqui, aí na sua autoescola, muita coisa pode ser diferente em 2025. Beleza? Pessoal do Dirigir é Possível, deixa eu dar um alô também. Alexa da Autoescola Resende de BH. A Autoescola Itamaraty também. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, boa noite. Sem mais delongas, eu vou chamar o meu convidado aqui, Emerson Santana. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Emerson, não está me dando a oportunidade de te convidar. Pede para poder participar ao vivo. Tem como você pedir para participar comigo, que aí aparece um convite para mim e eu te aceito aqui, tá? Por gentileza. Ó, o Wilsinho Freitas também, deixa eu dar um alô para ele. A Rose Castro. Pronto, acho que ele mandou aqui o pedido, a solicitação. Mandou. Deixa eu... Pera aí, acho que agora foi. Pronto, agora sim. Fala, Emerson. Boa noite, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Meu amigo, é um privilégio receber você aqui. De verdade, você sabe que eu tenho uma afinidade muito grande com você desde o nosso primeiro contato. E para mim é um privilégio poder te receber nessa noite aqui. Até porque eu fiquei maravilhado com a conversa que nós tivemos, mesmo sendo uma conversa informal. Ficou muito claro para mim o quanto de conhecimento você tem nessa área e o quanto você vai poder agregar para as autoescolas que nos acompanham aqui ao vivo e que vão assistir depois offline. Então, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber.
fica à vontade para poder se apresentar para as pessoas e falar um pouquinho de você, até porque para as pessoas entenderem que você é a pessoa mais capacitada e gabaritada para estar conosco nessa noite. Boa noite, Matias, boa noite a todos que estão participando, os que vão chegar. Primeiramente, agradecer a você. É uma honra estar participando dessa live com você. Da mesma forma que você disse, a surpresa é recíproca. Te conhecer, você é uma daquelas pessoas que a gente conhece, começa a conversar, começa a ter contato, e que a gente fala, caramba, conheço essa pessoa, parece que eu conheço essa pessoa há tempos. Não por um acaso, né? Já estive nessa rota de Goiânia, por esse mundão que você roda aí também. Mas a honra é toda minha, o privilégio. Queria agradecer, te enaltecer, tenho participado das suas lives com muito conteúdo, com muito conhecimento. E o mais importante, eu acho que foi o propósito. Encontrar pessoas como você, Matias, que tem um propósito de educação, um propósito de querer ajudar. Eu até te disse nessa nossa conversa informal que eu já estava um pouco cansado, né? Já há 15 anos nesse segmento, não compreendendo algumas atitudes de líderes desse segmento e não querer proporcionar o bem. O nosso papel é esse, como educador, é querer proporcionar o bem, seja a quem for, aonde estiver. E isso, esse propósito eu identifiquei logo de cara quando a gente conversou, e você falou, não desanima não, você tem muita lenha para queimar ainda. E realmente, eu acho que isso é uma motivação, a gente começar um novo ciclo, um novo ano, com novas perspectivas, com novas pessoas, conhecendo novas pessoas, e podendo trazer um pouco dessa experiência de 15 anos nesse segmento, que comecei lá atrás, há 15 anos atrás, com uma pessoa maravilhosa também, que é a Roberta Torres. Uma pessoa que também sempre teve esse propósito educacional, esse propósito de repassar o conhecimento, o propósito de estar com pessoas boas, porque pessoas boas somam, elas não vão dividir jamais. Então, ter em você o conhecimento, o know-how, toda a sua expertise em diversas áreas, diversas empresas. Entender que a área, que o setor financeiro, ele está aqui para ajudar a área de marketing e vice-versa. Não querer medir forças, né? Na sua última live a gente até falou sobre as ilhas, eu fiz um comentário lá. As pessoas, elas querem provar que uma área é melhor do que a outra, e não. Elas vão trabalhar em conjunto. Dentro do conceito de qualquer empresa, independente do tamanho dela, Matias, ela tem 5 setores. Eu costumava brincar isso nas aulas do Centec, da qual eu ministrei o curso de formação de diretor-geral por mais de 5 anos em Belo Horizonte. Eu fazia uma brincadeira onde era filmar e ver. Quem filma quer ver alguma coisa. Se você quer ver alguma coisa, você vai enxergar que qualquer empresa tem 5 setores: finanças, logística, marketing, vendas e recursos humanos. Independente do tamanho dessa empresa. Se você é microempreendedor, se você é um MEI, se você é um microempresário, se você tem uma autoescola, né? A gente fala muito da formação desse segmento. É natural que a maior parte dele veio do know-how e da expertise de serem bons instrutores. Mas a partir do momento que você cai no mercado de trabalho, você se tornou refém de uma ciência chamada administração. E essa banalização da administração como ciência em gerir uma empresa é que tem trazido tanto problema, tanta escassez para esse segmento em tomar decisões, e principalmente por não ter pessoas capacitadas, treinamentos, né? Ninguém é obrigado a saber nada, mas a partir do momento que você tem pessoas com o propósito de repassar o conhecimento, nós temos a obrigação de aprender. Eu tenho aprendido muito nas suas lives, tenho tirado experiências, tenho visto como a gente pratica, tendo uma visão financeira. Você fala de metas, fala de gestão, fala de indicadores, fala de pessoas,
e nada mais é do que lidar com um dos setores da empresa, que são os recursos humanos. São os nossos colaboradores, que são os instrutores, que são os clientes, que são os fornecedores, e tudo se resume a comportamento. Basta mapear isso e ter alguns indicadores que a gente consegue identificar até comportamento. Maravilhoso, muito bom. Galera, eu vou fazer um parênteses aqui antes de começar uma série de perguntas que preparei aqui para a gente poder compartilhar com vocês hoje, mas eu quero compartilhar com vocês o seguinte: vocês percebem o quanto o Emerson é sóbrio na fala dele. Eu já sou um pouco mais louco, né? Eu falo besteira pra caramba, eu xingo, eu sou maluco. E quando eu conversei com o Emerson, essa sobriedade da forma que ele fala, com muito bem articulado, me encantou. Eu falei, cara, eu preciso trazer esse cara para poder compartilhar esse conhecimento. E aí eu não posso deixar de agradecer a Tatiana, lá da Autoescola Adonai Samad, de Belo Horizonte. Ela é uma cliente nossa aqui e é uma pessoa maravilhosa, uma guerreira. Minha amiga pessoal. Ela é incrível, ela tem uma energia incrível. Eu espero que ela esteja aqui para poder ouvir isso. Mas ela é maravilhosa. E aí, acho que não sei se acho que o Emerson fez um trabalho lá juntamente com ela, até porque ela já conhece, são amigos, né, pessoais. E ela Dois que me muito bom. comentou. E ela disse assim: Matias, cara, você é um cara incrível. E eu conheço um outro cara incrível que eu preciso colocar vocês juntos porque eu tenho certeza que vocês vão fazer um trabalho maravilhoso. E aí, gente, eu sou muito aberto a isso. Tanto é que eu sou o tipo de gente que gosto de receber contatos de vendedores, né? A maioria das pessoas odeiam. E eu já gosto. Então, quando as pessoas me chamam no Instagram, tanto é que, por exemplo, o Daniel, que é um ótimo gestor de tráfego que a gente tem aqui, é uma pessoa que me chamou no direct do Instagram e eu respondi e o contratei. E ele até falou, cara, eu nunca esperava que você fosse responder. Então, eu gosto de receber. Então, quando um vendedor me liga ou quando vai presencial no meu escritório, eu gosto de receber, até para eu ver como que esse cara está abordando. Vai que é uma oportunidade para eu contratar para mim, vai que é uma oportunidade de eu aprender com esse cara uma forma diferente de abordar. Então, eu sempre estou aberto a conhecer novas pessoas. Então, quando a Tatiana falou, eu falei, ótimo, se está vindo de um cliente meu, é bom. Já pensei logo isso. E aí, quando eu fui falar com o Emerson, eu nunca vou com grandes expectativas, não por ser o Emerson, por qualquer pessoa. Por quê? Porque eu acho que eu não tenho direito de criar expectativa nenhuma sobre as pessoas. Eu vou mais neutro possível. E quando nós começamos a conversar, esse dia eu tava chegando na barbearia, não sei se você lembra disso. Sim, E aí eu fui passando os clientes da minha frente na barbearia, a gente ficou o quê? Umas 2 horas? praticamente. Quase 2 horas conversando. E foi uma conversa incrível. E aí eu falei, cara, eu preciso trazer esse cara para uma live. Então, por isso, quero agradecer a Tatiana por ter nos colocado em contato e agradecer você também por prontamente receber né, o meu convite e aceitar. Já te considero um amigo, até porque eu tenho uma afinidade muito grande contigo, Tá até bacana. pelo o nosso senso crítico, né, de visão mesmo do mundo, de mercado. Eu acho isso incrível, de verdade. Então, seja muito bem-vinda. A Tatiana está aqui, ó. Obrigado, Aqui tá Tatiana, aí. querida. Minha fiel escudeira. Ela é maravilhosa. E aí, meu amigo, então assim, para mim, mais uma vez, é um privilégio poder te receber aqui. E galera, uma live como essa aqui tem que ter 100 pessoas. Então vai ali na setinha, a sua contribuição é só essa, tá? Ir naquela setinha ali e compartilhar com o máximo de pessoas para poder entrar aqui ao vivo e poder nos acompanhar. Faz esse esforço aí para nós, beleza? Bora começar então, Emerson? Porque Bora. afinal de contas as pessoas não vieram aqui só para ver a nossa beleza, né? Elas vieram aqui para poder aprender. Por beleza, eu tenho algumas ressalvas. Eu aprendi a lidar com isso. A minha avó, sábia avó, ela dizia: quando a gente vai ficando preocupado, vai envelhecendo, vai aparecendo, o cabelo vai caindo, a barba vai ficando branca. Mas ela na- lá quando criança, ela falava assim: meu filho, não se preocupa com a beleza. A beleza um dia acaba, a feiura conserva. Desse jeito. Faz sentido, verdade. Ó, até o comentário da Tatiana falou que não precisa, não há o que agradecer, nós é que ganhamos com vocês. Obrigado, querida. Obrigado mesmo. Vamos lá, gente. Ó, para começar, quando a gente fala de gestão financeira, tem gente que entende o que a gente está falando, tem gente que não entende, tem gente que às vezes quando vai explicar a gestão financeira faz isso de uma maneira muito complexa e as pessoas acabam não entendendo. E eu sempre digo que se não é simples, não é aplicável, se não é aplicável, não gera resultado.
Então, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de ouvir de você, em termos simples, de maneira simples, o que é gestão financeira? Vamos lá. A gestão financeira é uma pergunta, a primeira pergunta que se tem a responder sobre gestão financeira, e vou tentar ser o mais breve possível, o mais simples possível, para que a gente consiga trazer a teoria para a aplicabilidade do nosso segmento, do nosso dia a dia, e ver que é possível. Então, se é possível, se é aplicável, ela trará resultados sem nenhuma sombra de dúvidas. Então, é entender o que a gestão financeira produz. A gestão financeira, ela produz resultados. Essa talvez seja a resposta mais correta e direta e objetiva para essa pergunta. Mas ela produz resultados por quê? Porque a gestão financeira, ela é a junção, é o conjunto de elementos, ela é o conjunto de ações e procedimentos que contribuem na formação, na criação, né, na execução de controles, de análise. Análise, nós falamos, entendemos sobre análise o quê? Entendimento sobre o cenário. Né? Você vai analisar mediante um cenário, mas você só analisa se você tiver controle. E um controle por si só ele não traz resultado algum. Você, toda vez que implementa um controle na tua empresa, você tem que saber aonde você quer chegar. Porque ele vai chegar a algum lugar, ele vai criar um cenário para você, para que aí sim você consiga fazer as análises e entenda aquilo que você começa a enxergar. Então, tendo controle, tendo análise, o último passo é o planejamento. Então, veja que quando você consegue criar controles, e esse é o maior tendão de Aquiles de qualquer um, seja na vida pessoal, seja na empresa. Porque o controle, ele requer procedimentos. Ele requer procedimentos sistemáticos. E eu acho um barato quando eu começo a conversar com pessoas sobre controle financeiro. Primeira coisa que eu pergunto, e aí eu já fiz monstros, já criei monstros ao longo de anos, que é pedir a notinha. Mas por que pedir a notinha? Porque é a notinha que você vai implementar, você vai ter informações suficientes para começar a criar um caminho de controle para que ele gere resultados. Então, as pessoas chegam e apresentam aquele monte de notinha. Não, agora, Emerson, depois que você me falou, eu tenho esse monte de notinha aqui. Falei, beleza. O que você faz com elas? Não, tá tudo na minha carteira. Falei, beleza. Você saiu de lugar algum e chegou a lugar nenhum. Porque você só está juntando papel. Você não está criando um mecanismo de detalhamento da informação. Então, o controle, ele passa por um processo de treinamento, de implementação doloroso. Porque, geralmente, as pessoas não têm hábito. E aí, eu vou numa padaria e não tenho o hábito de pedir. Por consequência, a padaria não tem o hábito de me dar o cupom fiscal. Então, eu fico somente na memória que ontem eu comprei 10 pães. Cara, a memória vai passar de um dia, 2, 3, acabou. No outro dia você comprou pão, comprou um salgadinho, comprou leite e comprou um café porque você não quis ir ao supermercado. Quer dizer, já começa, esse café era para uso pessoal, não era da empresa. Eu aproveitei lá, passei que eu ia tomar um lanche lá da empresa. Então, as pessoas não entendem, não conseguem entender o detalhamento disso. E quando você começa a extrair as informações dessas notinhas, ela começa a gerar um cenário para você. Mas ele é amoroso, doloroso, porque é sistemático. Mas criado a rotina, você cria um ambiente para a gestão financeira que é controle, análise e planejamento. Então, controle por si só não adianta. Juntar papel também por si só não adianta. Cria-se o hábito, pede o papel. Pedir o papel é saber aonde você vai alocar esse papel, aonde você vai tirar a informação dele. Uma notinha de combustível, por exemplo, ele tem 5 informações importantes. A data, o tipo do combustível, a litragem, o preço unitário, o preço total, o KM.
imagine só se você, não, eu só peguei a notinha e guardei. Não, é através disso que a gente começa a ter a informação, talvez você se surpreenda com isso, mas eu tenho informação de abastecimento de todos os carros que eu utilizei desde 2010 que eu entrei nesse segmento. Eu te informo qual o perfil de rodagem, qual o combustível utilizado, qual o preço praticado na época. Então, esse histórico, uma vez feito, ele se torna permanente, permanente de 15 anos. Claro que o veículo de 2010 é diferente de 2025. Porém, as características, o método, ele é o mesmo, então ele me fornece as mesmas informações. Então, de perfil de rodagem, se eu escolho andar mais agora de ônibus ou não, isso tudo vai determinar o meu comportamento diante da empresa, diante da minha empresa, diante do CFC. Então, muitos donos de autoescola têm o quê? Tem um veículo que ele utiliza para a autoescola e utiliza os finais de semana de forma pessoal. De forma pessoal, ele está igual você. Eu te ligo, você está um dia na Granja, um dia você está em Goiânia, um dia você está visitando os pais. Só que você faz disso uma rotina. Aí você pega esse combustível, o dono de autoescola pega essa notinha e joga no caixa. Joga no caixa, ele registra ele como o quê? Como abastecimento. Beleza, você separou a informação daquilo que você rodou para a sua vida pessoal, que deveria ser dentro do centro de custo classificado como retirada? Não. O que você está fazendo com a tua empresa? Você está inchando o centro de custo abastecimento dela, aumentando o custo operacional e chorando para mim lá depois que a sua empresa não te dá lucro algum. Mas a culpa é do abastecimento? A culpa é de você ter uma vida pessoal? Não. Você só não dividiu a informação, ela está alocada de forma indevida. Então, a gestão financeira, ela passa por isso. Em situações em que o gestor não tem indicadores, formas de controle, um sistema financeiro que atenda a sua necessidade, ou ele não utiliza esses indicadores de uma forma objetiva, frequente, contínua, ele perdeu a gestão da empresa e uma reestruturação financeira se faz necessária por isso. Porque o objetivo da gestão financeira é melhorar resultados, trazer resultados com aumento de patrimônio, geração de lucro e qualidade. Ninguém está aqui para fazer caridade para ninguém. Uma empresa, o único propósito dela é ter lucro. E você vai utilizar a gestão financeira para isso. Sendo uma boa empresa, tendo bons colaboradores, honrando os seus compromissos, mas, diante de todo o trabalho que você tem, a expertise e a gestão da sua empresa, o único objetivo é esse. Mas, como saber o lucro? Geralmente as pessoas, quando contratam os nossos serviços e querem uma orientação, elas perguntam, minha dúvida, eu quero saber se a empresa está dando lucro ou não. Como te dar essa resposta se você não tem um método de informação confiável, de controle, que gere informações confiáveis para que você analise um cenário de uma maneira assertiva e para que você trabalhe, inclusive, com planejamento. Então, se você não tem isso, a gestão financeira ela se perde, ela se torna onerosa, a pessoa não tem tempo de pensar nisso, de analisar indicadores e seguir o caminho. Muito bom. Parabéns, o Emerson. Muito bacana. Galera, fez sentido? Comenta aqui para mim, por gentileza. E provavelmente, muitos dos que estão nos assistindo e que irão assistir posterior a esse momento, vão perceber que talvez esteja vivendo exatamente esse cenário que você acabou de descrever aí. Deixa eu dar um alô aqui para o Daniel, que acabou de chegar, a Solange Ribeiro, o Wellington também da Autoescola Líder, obrigado por estar aqui com a gente. O Johnny, fala Johnny, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Muito bom. Galera, se vocês puderem, clica ali de novo. Vou ficar assistindo isso aqui, galera, porque que devia lotar. Me ajuda a chegar aqui a 50 pessoas ao vivo, porque todo esse conteúdo merece isso, tá? Que mais pessoas tenham acesso. Porque imagina você, quantas pessoas do segmento de autoescola ou não estão sofrendo por não ter uma boa gestão financeira. Então, talvez essa live possa trazer para essas pessoas uma consciência
ampliar a visão e a percepção delas para poder ajudá-las. Até dei um alô aqui pro David. O David é um cliente nosso também, da Autoescola Kairos, é um cara incrível. E aí ele comentou algo aqui que faz muito sentido. Olha, tem autoescola que nem tem ou nem sabe o que é CRM. Isso é real, porque várias autoescolas que eu já falei, por exemplo, precisavam ter um CRM para poder fazer a parte de gestão comercial. A pergunta é, o que é CRM? Já tive várias perguntas desse tipo, tá? O SI Bispo, acho que é a Simone, é isso? Acabou de comentar que faz muito sentido. A Daniela também, Macedo, comentou que faz super sentido. Muito bom, galera. Show de bola. E Ô, pegar um gancho daqui. Pode falar, Emerson. desculpa te interromper, pode falar, depois eu completo. Não, você comentou ali dessa questão de ficar, às vezes, só na memória. Eu tinha um amigo meu que tinha uma expressão que eu gostava muito, que ele dizia o seguinte: antes uma caneta falhando do que uma mente forte. No sentido de que é muito melhor eu ter uma caneta para anotar tudo, mesmo que essa caneta seja ruim, do que eu achar que eu tenho uma mente forte, porque eu não vou lembrar. A gente tem muito essa mania. Por exemplo, eu trabalhei muito viajando como palestrante, e aí tinha toda uma regra, né, de consumo, e que eu tinha que apresentar depois toda uma prestação de contas para a empresa. E, meu amigo, eu tinha que. Financeiro da empresa, né? Exatamente. Então, meu amigo, eu tinha que lembrar de levar todas as notinhas, tudo certinho, anotar tudo direitinho, para poder entregar para a empresa, poder fazer o acerto e tudo mais. E aí eu me lembro que tipo, uma vez eu fui para São Paulo e um amigo meu foi comigo. Ele perdeu as notinhas tudo, ele esquecia as notinhas, tinha que voltar correndo para pedir as notinhas, porque não lembrava. Aí ele falou: não, eu não vou ficar anotando isso, não, depois lá eu me lembro. Eu falei: hã? Nós vamos ficar É, 10 dias em São Paulo. Um dia almoça no lugar, almoça no outro, janta no outro, toma café no lugar, não vai lembrar nunca. E aí, não, quando nós chegamos em Goiânia, que foi fazer a prestação de contas, cara, aquele cara passou um aperto danado, porque a empresa é muito rigorosa, multinacional, muito rigorosa. E ele desesperado, cara, querendo nota. Como é que faz com essas notas? Eu falei: meu amigo, não sei, vai para São Paulo catar nota na rua para trazer, porque você não pegou as notas. Então, eu adotei isso para minha vida. Antes, uma caneta falhando do que uma mente forte. Então, eu sou um cara que, graças a Deus, eu sou muito bom de memória. Eu tenho memória fotográfica, então eu memorizo tudo com muita facilidade. Mas ainda assim, eu procuro anotar tudo. Tanto é que as minhas lives, eu sempre tenho tudo anotado. As perguntas para você, tá tudo anotado do lado aqui, que é para não fazer feio. Mas pode fazer o complemento que você gostaria. não, mas é isso mesmo, porque perde o sentido quando se passa um mês, 2 meses. Uma informação, quando você precisa tomar uma decisão, que seja, por exemplo, a troca de um veículo, seja na vida pessoal, seja de uma frota, de uma empresa. Quando você faz a junção, começa a juntar as informações, tem um mecanismo de consolidação disso, ela vira um histórico permanente. Não é que você vai tomar uma decisão para trocar o carro ou ficar olhando todos os dias. Não, mas é você ter um banco de dados confiável, rápido, objetivo, para que na hora que você precise tomar uma decisão, você confie, não seja somente na intuição, né? Então, eu queria, vou trazer um paralelo aqui sobre a definição de gestão financeira, trazendo um exemplo de uma autoescola, tá? Para que a gente entenda essas fases de controle, de análise e de planejamento. Então, vamos tentar materializar um pouco essa teoria. Eu criei aqui imaginei uma autoescola que venda 25 processos no mês. Ela deve estar vendendo aí em torno de 70 a 75 mil reais de faturamento mensal. Aonde é essa escola? Aí a gente vai falar de preço de venda, aí vai entrar numa discussão complicada aí para quem adora dar desconto à torta e à direita, entendeu? Exatamente. Você entendeu minha pergunta, né? Mas se essa empresa com 25 processos, partindo de uma análise Que simples, tem uma boa precificação, oi? partindo da premissa que ela tem uma boa precificação, ela está vendendo Isso, cerca de porque 70. ela tem um ticket médio bacana dentro daquilo que é o desejado, mas isso existe, tá? Não, não Sim. é mundo de Bob, não, você pode ter certeza. Não trouxe esse dado de forma aleatória, mas dentro
dentro desse contexto, quando você imagina 25 processos iniciais, vamos imaginar só o processo de habilitação de carro, onde são exigidas 20 aulas no mínimo. Então vamos lá. Se eu começo a entender que para 25 processos, 25 alunos, dentro de um ciclo de formação, eles vão iniciar o meu processo de direção, eu vou começar a ministrar aulas, a minha frota vai ter uma produção mensal de 500 aulas. 25 vezes 20. Dentro de um cenário onde as autoescolas têm produtos adicionais, que isso gera um ciclo de aulas avulsas, remarcação de exame, aluguel de veículo, ela começa a aumentar o faturamento financeiro dela em função disso. Por isso que ela pode chegar a esse valor. No caso de aulas, se a gente entende que essas aulas avulsas, por remarcação de exame, é em torno de 20% daquele número de processo, então nós teremos 600 aulas a serem dadas, ministradas naquele mês. E aí vem uma pergunta: qual a frota necessária para que a gente consiga honrar com todos os alunos daquele mês, essas 600 aulas? Nós temos um indicador, Matias, que eu utilizo desde 2010, numa das avaliações da Autoescola Belvedere pela maturidade de empreendimento do Sebrae na época, que a Roberta fez, com todos os indicadores que nós tínhamos implementados, a gente era uma das poucas empresas que tinha, a nível Brasil, uma maturidade na gestão de indicadores. E um dos indicadores, para que você entenda se a sua frota é produtiva ou não, é um balizador. São 176 aulas por veículo. Tá? Onde que nós chegamos nessa métrica? O instrutor ele não é contratado pelo modelo de CLT? Ele não tem que trabalhar 8 horas por dia? Então você multiplica as 8 horas pelo número de aulas, pelos 5 dias da semana e 4 aulas no dia de sábado. Isso é uma métrica que a gente utiliza já há muito tempo, que é um balizador de produtividade para saber se o carro está ocioso ou não. Então, esses 176, você não está estrangulando ninguém, mesmo porque uma autoescola que tem demanda, tem instrutor que dá 220, 229 aulas, 230, 200 aulas. 176 está moleza para um cara desse, né? Então, é um balizador perfeitamente possível se chegar a um consenso de utilização dele. Nesse exemplo de 600 aulas, se nós dividirmos por uma frota de 3 carros, eu entendo que esses carros vão estar trabalhando acima de uma capacidade mínima produtiva de 200 aulas por veículo. Só que aí você começa a ter alguns indicadores, alguns problemas que podem surgir com o tempo. Os carros começam a andar 20 aulas, o outro vai dar 180 e um vai dar 200. Então, um ficou com capacidade ociosa, um está estrangulado. Daqui a pouco você tem uma equipe doente, uma equipe estressada. Isso do ponto de vista emocional, do ponto de vista de gestão. Você pode ter problemas mecânicos. Então, imagine se você está trabalhando também de forma estrangulada, se um carro estraga. E aí você tem que passar a agenda para esse carro, se ele bate, se acontece alguma coisa. Se esse carro estraga, o que acontece? Você vai sobrecarregar os outros 2, vai virar um pandemônio na tua agenda, um transtorno de marcação, de devolução de aula, de pedido de distrato de contrato, enfim. Então, se você começar a balizar 176 aulas por indicador de produtividade mínima de cada carro, eu entendo que essas 600 aulas me fazem que, se dividir 600 por 176, dá 3,4 veículos. Ou seja, eu tenho que, para uma empresa, uma autoescola que fatura uma média de R$70 mil, eu tenho que ter 4 veículos. Se essa demanda for pré-existente, se ela for confirmada, se ela existir. Se ela existir, eu começo a ter 3 carros com a capacidade mínima produtiva e um praticamente ocioso. Concorda? Sim. Mas eu
não costumo agir dentro de um pensamento que as pessoas tinham antigamente de sempre ter que ter um carro reserva. Um carro reserva ele é perigoso, porque se você tem um quarto instrutor, aí você começa a ter problema, porque você tem um instrutor com capacidade ociosa, não atingindo o mínimo de produtividade, você tendo que pagar um salário da convenção, porque ele não atinge as metas pela baixa produtividade, ou você nivela todo mundo por baixo. E aí ninguém atinge o mínimo de produtividade, todos vão receber um salário mínimo garantido pela CLT, mas não o ideal que eles gostariam, porque você vai querer dimensionar e dividir para ficar todo mundo bem. Só que, na verdade, vai todo mundo ficar mal. Então, aquele problema de gestão começa a aparecer, de as pessoas não começam a trabalhar felizes, não trabalham bem, trabalham insatisfeitas. Depois pode ter um problema com o aluno, mas quem diz que a gestão é fácil, né? Mas aí a questão é, né? Será que eu tenho maturidade para perceber que isso é um problema de gestão? Sim, Porque normalmente o problema é o instrutor que não tem vontade de trabalhar, é o aluno que é chato que reclama, é o instrutor que desmotivou à toa, é o instrutor que não está engajado. E aí é muito importante o gestor ter essa, vou chamar de humildade, de trazer a responsabilidade para si e começar a questionar: pô, será que a minha gestão está sendo de fato eficiente? Porque sim, aqui, o Emerson, a gente depara com um cenário muito interessante, essa é a palavra que eu vou usar, porque quando a gente fala de toda essa parte de gestão, de indicadores, a gente percebe uma resistência muito grande das pessoas quando se fala de gestão de indicadores, né? Você usa algumas palavras várias vezes, por exemplo, controle. Tem autoescola que já falou para mim: Matias, eu não quero implantar nada de controle aqui dentro da minha autoescola, porque aqui tem um clima familiar muito bom. E eu não quero que a minha empresa fique um negócio chato, cobrando, acompanhando, para não ficar um clima chato. Eu já ouvi isso de mas, duas. mas o controle é a essência da gestão financeira. Como você não utilizá-lo, né? Exatamente. E aí, eu vou até pegar o exemplo aqui do Campos Júnior. Ele comentou o seguinte: ó, ele tem autoescola há 18 anos. E há 7 meses ele entrou nesse processo de implantação de gestão financeira. E ele usou as suas palavras: dolorosa, necessária e traz muita ansiedade. Muito. Exatamente isso. Então, gente, eu estou usando isso por quê? Porque implementar gestão, controle, acompanhamento, planejamento, existe sacrifício. Se você quer ter um negócio rentável, lucrativo, e te dê essa liberdade que o Emerson fala, você vai ter que pagar o preço. Não tem outro Sim, caminho, não tem outro jeito. Eu não quero sofrer, é difícil, é desafiador. Meu amigo, então é mesmo o seguinte: se você não quer sofrer a dor do parto, não engravida. Não quer engravidar, não transa. Simples. simples, É verdade. simples. É isso. Então, não quer sofrer a dor de empreender, não empreenda. Simples. Não tem outro caminho. Se decidiu empreender, esse é o sacrifício que o empreendedor vai ter que vivenciar. Então é muito importante a gente falar disso, por quê? Porque é como ali o Campos Júnior falou: é sofrido. E aí a Muito. pergunta é: você está disposto a pagar o preço? Porque aqui o que eu mais ouço aqui é: Matias, eu quero vender mais, me ajuda a vender mais, porque minhas contas tá difícil, tá problema. Cara, eu falo sempre: lucratividade não tem a ver com vender mais. Lucratividade tem a ver com vender melhor, ter uma melhor gestão, aí você vai ter lucratividade. Cara, você pode vender muito. Eu conheço um monte de gente que afundou nesses programas populares aí, de vender matrículas, 100 matrículas num dia pela metade do preço, e se ferraram, porque vendeu mais, mas não vendeu melhor, porque vendeu com 40, 50% de desconto. Aí tem dois veículos e quer atender 100 mil alunos. Meu Atendi amigo, a faz desses. assim, ó. Faz assim, todo mundo que está aí assistindo. Se ferrou. Para não fazer assim, ó. Tomou feio. E aí tem que tomar muito cuidado com isso, porque lucratividade tem a ver com vender melhor, e aí vender melhor tem que haver uma boa precificação, sem essa coisa do desconto, e tem a ver com gestão. Aí não tem gestão financeira, não tem gestão de custos, o cara gasta pra cacete. Meu amigo, não vai. E o vender, você falou vender melhor, para a área financeira eu trago vender e vender bem.
Mas vender bem é o quê? É você vender bem, ter uma concessão de crédito que seja confiável para a sua empresa. Não adianta vender muito e vender na notinha. A notinha não é garantia de recebimento. E pasme, ainda tem autoescolas que ainda vendem nota Meu promissória. amigo, tem escola que vende no boleto sem registro, em 12 vezes sem juros. Aí 12 me vezes. Aí ajuda sabe o que aí. acontece? 90 dias o aluno pega a habilitação. E antigamente ainda tinha aquela questão do aluno ir até a escola para pegar a habilitação. Hoje o Detran manda direto para casa do aluno. O aluno não vai na escola nem para agradecer, meu amigo. Acabou. Aí a Então, inadimplência está lá em cima. O cara já recebeu o negócio, o dono da escola já gastou tudo que tinha, com hora aula de instrutor, com tudo, manutenção, tudo. E tendo para tudo. receber ainda 9 parcelas. Ah, Sim. E quando a gente fala vender, vender bem, é ter uma garantia de recebimento. Se você não tem uma garantia de recebimento, não adianta vender porque muito. o Se povo não você. entende que vender significa receber por aquilo. Eu Sim, digo que a venda ela termina quando você recebeu tudo. Enquanto você não recebeu, você exatamente. não fez uma venda, você deu o serviço. Você deu o serviço, exatamente. E se você não tem mecanismos de controle de forma eficiente para gerenciar isso, eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, como que você faz a integração desses indicadores, exatamente por isso, porque não adianta vender e não vender de uma forma saudável. Vender deteriorando margem, eu sendo da área financeira, e quando a gente criou a nossa afinidade, é porque nós entendemos que você quer vender a qualquer custo. Eu, da área financeira, eu tenho que falar, cara, beleza, vai gerar hoje um imposto, porque as formas de crédito, concessão de crédito, hoje estão destinadas a PIX, a cartão de crédito, o dinheiro sumiu do mercado. Então, você hoje está quase 100% sendo visível pela Receita, está todo mundo dando chilique aí. Receita já está te enxergando há muitos anos. Não é de agora, não. Não é agora que vai ser movimentação de 5 mil, de 15 mil, que vai pegar, não. Já está pegando. Então, quando você promove, você tem ali 14 processos, 25 processos. Você faz um programa de venda artificial, não que ele não gere resultados, ele gera muito resultado e é impressionante, porque você consegue uma demanda de 25 processos que você tem hoje, você consegue uma demanda de 50 processos para daqui a 10 meses. É fantástico. Ninguém está falando que é ruim, ninguém está falando, pô, não presta. Não, só tem que ter a humildade que o seu programa, essa forma vendendo, deteriorando o preço, você vai ter um custo muito alto de emissão, de nota fiscal, de tudo aquilo que você vendeu, e você vai migrar e mudar a sua alíquota do imposto da Simples. Se você vendeu no cartão de crédito, você tem um grande gasto com as tarifas de cartão, principalmente fazendo pelo programa, que as tarifas são diferentes daquela que você negocia, que elas são mais caras. Então, você já tem um custo de venda já aumentado. Você tem um custo tributário que vai vir para daqui, no mínimo, ele vai permanecer, ele vai aumentar a tua alíquota de imposto para, no mínimo, um ano. Então, você não vai conseguir migrar de faixa para baixo, baixando a alíquota de, no mínimo, um ano, devido a esse boom de vendas. Entendeu? O pior, você tem. Eu vou pegar uma referência que eu trouxe diante da nossa metodologia de uma empresa de Belo Horizonte, aula de direção de carro, um ticket médio de R$ 1.671. Uma mesma empresa com a mesma metodologia nossa, que tudo foi monitorado, e eu te mandei um painel dele te mostrando sobre isso, com um ticket médio de R$ 865. Precisa dizer que você irá trabalhar nos próximos 10 meses com uma antecipação, você vai ganhar mercado, obviamente, você vai tirar do seu concorrente, mas você tem que ter bala na agulha para honrar isso. Se você tiver, beleza. Se você não tiver e está fazendo um programa desse para poder gerar fluxo de caixa, para honrar dívidas, sinto lhe informar que você cavou a tua cova para 7 palmos, fácil, Na fácil. verdade, Fácil, fácil. acabou de criar uma outra dívida monstruosa sem saber, né? Sim, Inconsciente. mas gera um fluxo financeiro imediato,
mas você vai ter que prestar conta deles. E a autoescola ela tem uma particularidade. Quando surgiram os financiamentos a longo prazo, 10 vezes, 12 vezes, eu brincava e perguntava, você é a favor do 18 vezes 21, 18 que agora vezes, a onda é 18 e 21. Casas Bahia, você é Magazine Luiza, Exatamente. mas lá, quando eles te vendem de 15 vezes, é 9% de juro ao mês. A autoescola é a única que dá desconto e ainda faz o parcelamento. Você está infringindo uma regra financeira, que é você tem que trazer para perto de você tudo aquilo que te traz o bem, te traz a satisfação, que é o dinheiro, e empurrar tudo aquilo, protelar ao máximo dentro do jogo, dentro da regra do jogo, aquilo que você tem que pagar, que é o que te dói. O que eles fizeram com esse processo? Inverteram, né? Inverteram o processo. Né? Eu lembro de um professor de finanças falar assim, o meu sonho era ter um supermercado de joias, porque você tem um volume absurdo com uma margem altíssima. Mas isso é impossível. Não por acaso você passa numa joalheria dentro de um shopping, tem um cliente lá. Mas a margem é absurda. Na autoescola, quando você promove a deterioração da tua margem, você faz exatamente o contrário. Você diminui a tua margem, estende o prazo de pagamento, de recebimento, e todos os fornecedores de autoescola, você tem no máximo 30 dias para pagar todo mundo. Folha de pagamento, combustível, oficina, padaria. Você paga tudo com no máximo 30 dias. Tem posto que é de 15 em 15, tem posto que nem isso mais aceita. Né? E o que eu fico mais triste, eu fico chateado, e falo muito para os nossos clientes aqui. Ah, vamos fazer uma campanha. Parcelamento 10 vezes sem entrada. Ótimo. Pergunta o aluguel se vai ficar esse mês sem entrada. Se vai. Não, vou dar. Beleza, você não vai ter entrada nenhuma, então vamos deixar para te cobrar daqui 30 dias, que é para dar tempo de você receber as primeiras parcelas desse cliente, dessa campanha que você fez, para pagar. Não tem. Então, assim, é uma falta de visão muito grande. Então, assim, o Emerson, estou muito feliz, cara, de ter trazido você hoje para falar desse tema tão importante, que não é a minha expertise, a minha expertise é a área comercial, mas eu entendo perfeitamente a importância de um tema como esse, cara, e com certeza tá fazendo muito sentido para as pessoas. Mas para a gente avançar, você tem mais alguma coisa para falar? Eu posso avançar? Deixa eu concluir a materialização daquele Pode, exemplo. por favor. Pode parecer, mas é para a gente poder trazer de forma prática a definição de uma gestão financeira e não tem como fugir Perfeito. disso. Então vamos lá. Eu tinha dito sobre as 600 aulas, um indicador de produtividade de 176 aulas no mínimo, e aí você começa a entender dimensionamento de frota, produtividade, você começa a ter cenários de gestão de equipe, gestão dos clientes, se vai ter distrato ou não, beleza. Se eu tenho 600 aulas por mês, a pergunta que eu tenho a fazer é: será que é possível planejar o quanto eu vou gastar de combustível para o próximo mês, para o próximo ano, baseado na minha média de processos? É perfeitamente possível, desde que você tenha um indicador. Então, eu vou trazer mais um indicador aqui. Se eu dou 600 aulas, quanto cada carro roda, quilômetro por aula? E quilômetro por aula, entende-se que, lógico, que o carro ele vai até a área de exame, ele volta, se cria uma média. E hoje está muito claro, 3 nichos de quilômetro por aula, variando do tamanho das cidades. Se você tem uma cidade em torno de 50 mil habitantes, 40 mil habitantes, uma cidade pequena, geograficamente pequena, o quilômetro por aula, geralmente a cidade é muito pequena, você não roda muito, roda-se em torno de 5 a 7 quilômetros por aula. Se você tem uma cidade do porte igual de São João del Rei, de Araxá, Patrocínio, Abaeté, se você tem cidades um pouco maiores, você tem uma média de quilômetro por aula de 8 a 10 quilômetros por aula. Então você começa a criar intervalos, aonde começa a me dar uma previsibilidade. Quando é para a capital, esse intervalo está entre 10 e 12
ou 12 a 14. Lá no início, quando a área de exame em Belo Horizonte era muito distante e não se tinha a possibilidade de escolha de área de exame, a média em Belo Horizonte era igualzinha do Rio de Janeiro, de 12 a 14 quilômetros por aula. Então, mas você roda 12 quilômetros por aula? Não, entenda, é um padrão criado mediante uma rotina de levar alunos em área de exame, de levar alunos para exame e dar aula. Você começa a medir isso, criar um gestor de abastecimento, onde você começa a coletar informações, preencher de forma sistemática, frequente e contínua, e aí você começa a criar um padrão. Poxa, mas e esse padrão? Ele vai me permitir... Por que Belo Horizonte é igual ao Rio de Janeiro? E eu me recordo que eu fui dar uma palestra em São Paulo e, no final, uma pessoa me questionou da seguinte forma. Muito bom os dados trazidos do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, mas aqui em São Paulo é diferente. Eu falei, por que é diferente? Ele falou assim, não, São Paulo, o trânsito... Eu falei, é por isso que a gente deve implementar uma metodologia. Eu não vou ser irresponsável de falar que é a mesma, mas eu estou trazendo indicadores que são os mesmos. Parece que nasceu tudo no mesmo ninho. Os mesmos em Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Falar, mas São Paulo é diferente. Falei, não, se implementar, cria-se um padrão e vamos ver se é diferente ou não. E aí eu falei assim, mas sabe por quê? A tendência é que seja o mesmo padrão, porque as características de trânsito na capital, independente do local, é o mesmo. As vias são mais rápidas, os bairros, você anda com o aluno mais solto, você tem vias mais rápidas, bairros que você consegue cruzar por dentro de bairros com avenidas onde a velocidade é maior, diferente do interior. E existe um balizador que é o mesmo para a autoescola em qualquer lugar dentro do território nacional. Chama-se tempo. Uma aula tem 50 minutos. Então, a chance de distorção, você tem um balizador primário, que é o mesmo para todos. Depois você tem um balizador de veículos fugindo. E, via de regra, hoje, os carros de autoescola, antes era Celta, Gol, hoje é Mobi. Esses carros têm o mesmo padrão para qualquer lugar. Então, claro, o mesmo padrão. Um Mobi, por incrível que pareça, ele consegue gerar 8 km por litro na capital. No interior, dentro de uma média geral, é 7. Porque reforçam a questão territorial, geográfica. Porque o carro anda mais, ele anda mais solto. Né? Então, quando você começa a criar indicadores e que são balizadores para tomada de decisão, cada vez mais a chance de a gente tomar uma decisão assertiva, ela se torna maior. Porque assim, é muito importante entender que tudo que é rotineiro vai gerar um padrão. E se Sim, gerar um padrão, não é possível ser mapeado. Simples. Claro. E aí a gente descobre, eu lembro que eu cheguei em Belo Horizonte uma vez e teve um instrutor que ele quebrou o meu gestor de abastecimento. Por quê? Durante 10 anos eu tinha o padrão de 12 a 14 quilômetros por aula. Do nada, o gestor me chamou e falou assim, Emerson, esse cara está dando 7 quilômetros por aula. Falei, ou ele é um gênio e a gente vai ter que entender a metodologia dele, o porquê que ele roda tão pouco. Então vamos pegar lá, vamos comparar o índice de aprovação dele com os outros. Era o pior. Índice de reclamação junto ao cliente. Era o pior. E depois, quando ele foi demitido, e ainda se achou no direito de levar a empresa na justiça, mesmo recebendo, tendo pedido uma série de benefícios e tudo foi atendido, alguns clientes e pais foram reportar o que estava acontecendo com seus alunos, seus filhos, nas aulas desse cara. Ele estava parando na praça para fumar. Está vendo como que um indicador reflete comportamento? Ele estava parando para sair do carro e deixando um aluno sozinho fazendo baliza, porque ele precisava fumar. Ele queria fumar.
Não, vai treinando baliza aí, que é o que mais cobra lá no Detran. Na verdade, era um comportamento desleal e indevido dele. Então, da mesma forma que ele rodava pouco, nós já descobrimos, dentro de padrões como esse, instrutores que rodavam passaram a rodar 15 quilômetros por aula. Opa, acendeu a luz de alerta. Por que ele está rodando? Ele está indo com o carro para casa? Ele vai almoçar em casa? Qual é o risco desse carro estar rodando em áreas que não é a sua, para acidente? Quanto vale a imagem da tua empresa? Se algum dono souber responder, eu deixo ele fala, não, esse instrutor eu gosto dele demais, ele pode ir com o carro para casa. Se ele não souber responder, o carro tem que ficar sob seus olhos, sob seus cuidados. Porque você não sabe o tamanho do prejuízo que isso pode gerar para a imagem da tua empresa, além dos gastos operacionais. Se ele roda 5 quilômetros a mais que todo mundo, dando 200 aulas, são quantos quilômetros? 1.000 quilômetros por mês. Nossa, meu Deus. A mais que ele está rodando todo mundo. Se ele roda 5 quilômetros e ele dá 200 aulas por mês, e ainda assim ele está rodando fora do padrão, aí basta pegar 1.000 quilômetros, dividir pelo consumo do carro, 7 quilômetros por litro ou 8 quilômetros por litro, você vai saber o número de litros, e aí multiplica pelo precinho da gasolina que está hoje. É o custo imediato que esse cara está gerando para a tua empresa, tendo um mau comportamento ou fugindo do padrão. Se a autoescola não tem esse gerenciamento, qualquer coisa, não, eu sei que o meu carro dá 7 km por litro, eu vou fazer isso. Sabe, porque alguém falou, é por intuição, é por achismo, ou porque você tem uma metodologia. Essa metodologia sua, você monitora ela diariamente, semanalmente, mensalmente? Você analisa resultados por período? Não, de vez em quando. Esquece, você não está praticando gestão alguma na tua empresa. Então, quando você tem 6.000, rodando 6.000 quilômetros, aqui pelo exemplo que a gente deu, dividindo pelo consumo médio identificado, independente do veículo, por 7 quilômetros por litro, eu chego a 857 litros que eu vou gastar por mês com a frota dos 3 ou 4 veículos que eu tiver, se ele estiver rodando, para cumprir as 600 aulas. 857 litros a R$6, uma conta redonda, a gente chega a aproximadamente R$5.100 de gasto de combustível. Então, para que não pareça algo muito fora, se você tem uma autoescola que vende 50 processos, ela deve estar pagando em torno de R$8.500 a R$9.000 de combustível por mês. Isso em 10 meses, cara, é muita grana. Se você não tiver gerenciamento disso, esses 1.000 quilômetros que esse cara está rodando a mais, um tanto de litro em 10 meses, o custo começa a ficar gigantesco. E você está vendo dinheiro, não está vendo dinheiro embora, só sabe que não consegue honrar mais os seus compromissos. Estou falando de um único item. Então, imagine só, trazer um exemplo de uma empresa que fatura 70 mil, que tem 25 processos, que gera número de aulas, como que você tendo o controle da tua frota, dimensionamento dela, sabendo quanto ele roda por quilômetro por aula, quilômetro por litro, você vai chegar em um número que, inclusive agora, diante de um cenário futuro, eu consigo executar a última etapa do conceito da gestão financeira, que é o planejamento. Então, ninguém consegue executar planejamento se não tiver controle, se não se criar um cenário confiável para que seja analisado e haja uma previsão de alguma coisa. E aí, olha essa linha do tempo, essa cronologia de tanta coisa que a gente está falando. Agora, imagine esse faturamento. Vou lançar uma dúvida, uma pergunta aqui para você, se você saberia me responder. O que é leitura de caixa e o que é leitura financeira? A maioria das empresas, aqui eu trouxe o número de Bob, mas o número real, tá? Um mundo fantástico, mas o número real. 70 mil, eu sei que desses 70 mil eu tenho uma política de desconto de 9,58%.
99,9% das autoescolas, ou que não têm uma metodologia financeira, não sabem qual é a tua política de desconto. Sabe por que isso, Matias? Não sei. Não. Porque 99,9% dos softwares que existem no mercado de controles, de gestão para a autoescola e que dá um resultado financeiro, ele tem uma leitura de caixa e não financeira. O que é uma leitura de caixa? Eu chego na tua autoescola hoje e compro um processo por R$1.000. Hoje, dia 14 de janeiro. Ok? Ok. Como eu sou, você gostou demais de mim, ficamos amigos, e eu falo com você, cara, posso trazer o dinheiro no dia 1º de fevereiro? E dono de autoescola, não posso perder o cliente, senão ele vai para o outro. Então, a concessão de crédito minha é, se Deus quiser, ele vai voltar, se Deus quiser, ele vai me pagar, porque ele é meu amigo. Esse negócio, se Deus quiser, é um problema, né, cara? É um problema. E nós somos o país, se Deus quiser. Se Deus quiser, amanhã vai dar tudo certo. Mas ninguém faz nada para dar. Só fica vivendo dia após dia e acorda e se surpreende com o sol nascendo e o sol se pondo. Por incrível que pareça. Então, quando chega o dia 1º de fevereiro, a nossa amizade está mais reforçada ainda, porque agora criou um vínculo, você sabe que eu sou Pedra 90, chego para vocês, cheguei e falei assim, Tá aqui os meus. Trouxe R$900 para você. Você faz esse desconto para mim? Aí você, puta merda, preciso pagar a conta hoje, senão eu vou perder um amigo e vou perder um cliente. Ainda não paga a conta. Exatamente. E aí você recebe os R$900 em dinheiro, não vamos colocar em Pix não, porque senão eu vou ter que ainda pagar um imposto ainda. Vamos colocar em dinheiro. Nem fala em Pix, tá todo mundo traumatizado com o Pix. Deixa quieto. E você pega e lança isso no seu software. Se você tirar um relatório de fechamento de caixa do dia, qual é o resultado financeiro seu do dia 1º de fevereiro? 1.000, né? Se eu lancei lá, não é isso? Não, eu paguei 900. Ok. Sim. Aí você lançou 900. Ok. Ok? Sim. Você pode até ter lançado lá 1.000, aí o programa ele tem ali uma opção de desconto, você dá 10%, cai para 900. Quando você tira um relatório financeiro do dia 1º de fevereiro, vai aparecer R$900 na data do dia 1º de fevereiro. A pergunta que eu tenho a te fazer, qual é a competência da venda? Quando foi realizada a venda? A venda é de janeiro ou de fevereiro? Foi recebida em janeiro, né? Em fevereiro, né? Só. Sim. Mas a competência dela é de janeiro. Sim. E a competência dela é de R$1.000. Olha como começa a dar distorção de interpretação, Sim. como que a gente pode fazer uma análise de uma empresa se as informações elas estão variando. Como eu posso ser irresponsável de chegar numa empresa e falar assim, caramba, o mês de janeiro é péssimo para a autoescola, você vendeu nada. Mês de fevereiro, carnaval é ótimo, hein? Cara, eu estou sendo induzido ao erro por uma questão operacional. Porque na hora que eu tirar o relatório vai aparecer 900. E a venda foi de 1.000. E aí quando eu te pergunto sobre a política de desconto, essa informação ela sumiu. Imagine isso em 10 processos, em 100 processos, se você vai lembrar quanto de desconto para cada um você deu para os seus amigos. Ou para todos os clientes. E aí você perde. Eu vou fazer a análise de um faturamento da empresa de forma irreal, de acordo com a sua incompetência na sua gestão da concessão de crédito, porque a sua a sua incapacidade de gerenciar a concessão de crédito é que faz você ser permissivo a esse ponto. E um dos maiores males para a autoescola é o dono atrás do balcão, porque às 8 horas da manhã ele mete o sarrafo nas recepcionistas, nas vendedoras, nas atendentes. Hoje não tem desconto para ninguém. Quando ele está atrás do balcão, aí elas entendem aquilo, não dão desconto para ninguém. Quando ele está atrás do balcão e chega um amigo dele, ele fala, não, para ele pode para todo mundo, né? Aí você perdeu a credibilidade com seus colaboradores. Na hora que você estiver ausente da empresa,
todo mundo que chegar lá, eu vou lascar para lá e falar assim, vou dar desconto para todo mundo. Ele deu, senão eu ia perder a venda. E aí, quando você não tem uma gestão financeira que é fundamentada na integração de indicadores, chamado controles básicos financeiros, você perde essa informação da política de desconto. Então, eu estou falando de um outro indicador importantíssimo, que às vezes o problema não está nem no meu custo, ele está no problema da gestão financeira, da gestão da política de desconto. E aí, a se pensar que você tem um faturamento de 100 mil e dá um desconto de 10% todos os meses dessa forma e não consegue mensurar, não cria um critério para desconto, imagine você que 120 mil reais deixou de circular na sua empresa durante um ano. O problema está no mercado ou está em você? Na gestão. Na gestão. Então, a gente está falando da fragilidade da informação, da gestão de um indicador que é faturamento. Eu já tenho planejamento das minhas despesas, mas eu estou frágil na gestão do meu faturamento. Imagine o quanto isso é complexo, o quanto isso é prejudicial, se as pessoas não entenderem que esses controles básicos financeiros, se são básicos, são essenciais. Se são essenciais, eles devem ser executados. Sim. Então, quais são eles? Contas a pagar, contas a receber, regime diário de caixa, regime diário de banco, fluxo de caixa. Esse é um modelo que eu pratico, que eu aplico. Inclusive, já publiquei alguns artigos. O último artigo que será publicado será pelo IFE, Instituto Federal de Bom Sucesso. Já estava para ser aprovado e publicado, fundamentado nesse modelo, que são os controles básicos financeiros. Se são básicos, são essenciais. Se são essenciais, eles têm que ser praticados. Não adianta eu falar que eu mereço descanso. Se tornou dono de uma empresa, pratica esses controles, porque são básicos. Você não está fazendo mais do que a tua obrigação. E a partir desse modelo, você consegue gerenciar faturamento, despesas, padronização de centro de custo, divisão das informações para serem alocadas em centros de custos devidos, e aí para que você tenha, dentro do conceito de gestão financeira, controle, análise de cenários e planejamento. Perfeito. Ufa! É muita coisa, é maravilhoso, cara. Ó, antes de eu fazer a próxima pergunta aqui para você, deixa eu pegar um gancho aqui da Solange, que ela mencionou o seguinte, e ainda tem dono de serviço que faz permuta. Como contabilizar isso? E, aliás, tá uma onda de permuta agora com as blogueirinhas mais ruins do cacete, que não gera uma venda e o cara tá fazendo permuta. Mas, enfim, a Solange quer saber como contabilizar as permutas. Perfeito. Pergunta excepcional. Eu vou no dentista e tenho que pagar R$ 1.500, aí ele manda o filho dele para mim em autoescola, que o meu processo é R$ 1.500. Aí, como é uma permuta, é meu amigo, eu não dou entrada no caixa e fica por isso mesmo. Ou seja, eu tive uma omissão de faturamento de R$ 1.500, eu tive uma omissão de despesa, porque eu tive que pagar R$ 1.500, eu tinha que pagar, paguei. Só que, como eu não registrei, isso se perde a despesa e se perde a omissão, tendo a omissão de faturamento. Essa despesa, ela é pessoal, ela deveria ser classificada no meu registro diário de caixa, num grupo de despesa retirada, para que essa despesa apareça. Mas qual a contrapartida disso? Foi a venda de um processo no valor de R$ 1.500. Como software, as pessoas não sabem controlar, dentro dos controles básicos financeiros, o que é o grande pulo do gato da área financeira, que é o controle de saldos, eu não dou entrada no meu software, porque eu não sei, não, foi dinheiro, mas não foi dinheiro, porque eu não recebi, eu não paguei, eu não peguei o recibo ainda, é uma permuta, eu vou lá ainda. Então, ele não dá entrada nem da receita e nem da despesa. Essa informação some. Então, como fazer isso? Tendo um mecanismo de caixa, um regime diário de caixa, aonde você dará entrada numa venda
que seja lá no seu software, emite um recibo, que você vai bonificar, afim, coloca que entrou como dinheiro e dá uma saída em dinheiro desses 1.500 que você vai pagar ao seu dentista. Ah, não, mas eu vou pagar ele parcelado. Beleza. Você dá a entrada dos 1.500, lança no seu sistema, você vendeu um processo, quantitativamente ele vai aparecer no seu faturamento e à medida que você for pagando mensalmente vai sair R$ 150 para isso. Entendeu? E vai aparecer que foi retirada. Então, a maneira é lançar no caixa. Como a maioria das pessoas não sabem lidar com o processo de regime diário de caixa, ou não tem uma metodologia que se auxilie nisso, as pessoas se perdem nessa informação. Imagine 10 permutas, você omitindo 10 processos vendidos. Como que eu vou mensurar aqueles 25 que eu vendi por mês? Vão aparecer somente 15. E aí o gestor financeiro será induzido ao erro a falar que só vendeu 15 processos. Não, é o cabra que está fazendo um monte de permuta na oficina, no dentista, em plano de viagem, e ele está omitindo isso tudo da empresa, inclusive para o gestor. Aí é impossível você dar um diagnóstico efetivo se não tiver uma metodologia muito bem aplicada. Perfeito, maravilhoso. Ó, nos comentários aqui, Sandra disse: Nossa, adorei, que aula. O Davi mandou aqui para a Solange, avisando para ela que dia 2 vai estar lá, se Deus permitir. O, o Wellington falou: conteúdo excepcional. Todo gestor deveria assistir e colocar em prática. Exatamente isso. E, gente, para vocês nos ajudar, eu vou disponibilizar essa aula lá no grupo VIP. Vou disponibilizar essa aula lá no YouTube. Vai ficar gravada aqui. Então, quando acabar a aula que eu deixar gravada aqui, gente, por favor, pega o link dessa aula e manda para todos os grupos que vocês tiverem. Todos vocês estão inseridos em alguns grupos de autoescola. Manda lá para a galera assistir. De verdade, cara, vale muito a pena. É de graça isso aqui. Ninguém está pagando nada para ter um conteúdo excepcional. Excepcional. Maravilhoso. Até a Vilma colocou: Vilma da Chemin, tudo bem, minha querida? Como é que tá você? Como é que tá o Ricardo? E ela falou exatamente isso, né? Meu amigo, eu quero ouvir de você o seguinte: você usou várias e várias vezes, eu também uso muito essa expressão indicadores. O nosso tempo ele estourou muito, porque você tem muito conteúdo e aí tá maravilhoso, então eu tô deixando você entregar, porque para mim o mais importante não é fazer as perguntas, é você entregar o conteúdo para as pessoas. Espero que a materialização desse exemplo a gente consiga atrelar a definição ao conceito do que a gente abordou lá no início, que é a gestão financeira. Tem muita coisa ainda para ser abordada, mas, como você disse, o tempo já estourou. Mas ficou claro a materialização desse exemplo do quão importante é se ter indicadores de gestão, porque qual é o conceito de indicador, que é uma ferramenta de gestão, né, utilizada para medir desempenho. Nada mais que isso. Perfeito, Então, maravilhoso. Então é utilizar isso, né, o conceito de indicadores, o conceito de gestão financeira, dentro desse exemplo, e a gente perceber a fragilidade na qual as autoescolas estão inseridas, não tenho medo de falar isso, não tendo gestão financeira alguma. Perfeito. Ó, nós temos muitas perguntas aqui. Até agora foi uma pergunta das 10. Mas eu quero, não quero encerrar agora, eu quero fazer pelo menos mais uma pergunta para você. E pode levar o tempo que você precisar para responder ela. Tranquilo. E aí, como tem muito conteúdo, se você se sentir confortável, eu gostaria de voltar contigo de novo aqui, se você quiser. Para mim será um prazer. Para mim também será uma honra. Então, assim, ó. A gente precisa saber se o pessoal está satisfeito, se eles querem. Peça eles para colocar aí. Primeira pergunta é para você. Se o pessoal quiser, você teria disponibilidade para voltar terça-feira? Terça-feira que vem? É? Perfeito. Porque eu jogo a minha live de terça-feira, que era um outro conteúdo para frente, e trago você. Pessoal, comenta para mim aqui. Eu quero. Quem quer que ele esteja de volta comigo aqui na próxima terça-feira para dar sequência nesse assunto. Enquanto vocês comentam. Será que não vão cansar desse assunto
assunto chato, não. Amigo, se o cara falar para mim que vai cansar desse assunto, eu mesmo entro aqui e bato nele. Porque não tem como o cara falar um negócio desse que vai cansar. Ó, o pessoal já colocou aqui, né? Eu quero aqui, olha, a Sandra colocou volta, volta. O pessoal da Satélite, com certeza. O Rafa, eu quero. Eu não sei se é o Rafa, se é a Rafa, tá, gente? Não dá pra ver direito aqui. Tá, Rafa. Acho que é homem, Rafa Neto. O Wellington eu quero também, Vilma eu quero, a Tatiana quero, da Nilson, volta, pronto, enfim. Aí eu vou falar o nome de todo mundo aqui, já que pedimos, né, para poder honrar todo mundo, né? Top. O Redes Despachante, é isso? Acho que é isso. Coloquei eu quero também, o Que Campos Neto legal, eu quero, o Júnior colocou nós queremos, a que Alessandra legal. também, Feliz com o enfim. apoio, com o retorno do pessoal aí. Resumindo, meu amigo, primeiro, gente, obrigado a vocês por comentar. O Thiago também comentou lá, eu quero, enfim, a Autoescola Gabriela também. O pessoal da Bispo falou o melhor assunto. Muito bom. Então, resumindo, você vai estar comigo de volta na terça-feira que vem. Acertou. Se prepara aí para a próxima. Pessoal, então na próxima terça-feira, que será dia 21, é isso que a gente quer? Dia 21. Nós voltamos novamente para ele poder dar sequência no assunto, porque tem muita coisa legal para ouvir. Mas antes de encerrar, eu quero ouvir mais uma pergunta para você, porque você usou uma expressão que eu uso muito e você também, mas às vezes as pessoas não entendem, principalmente quando a gente está falando de gestão. Defina para nós indicadores de gestão. Indicadores de gestão são ferramentas utilizadas para medir desempenho. Simples assim. Para que você tenha, diante de tudo isso que foi falado, você só consegue ter uma decisão assertiva se você tiver informações confiáveis, meios, instrumentos e mecanismos que tragam um cenário real e não ilusório, Uhum. não intuitivo. Então, quando o bom gerenciamento de todos esses indicadores faz com que eu tenha indicadores de todas as áreas para que eu cada vez mais aprimore as minhas decisões. A gente conversou sobre o CRM e eu te mostrei um painel que nós criamos mediante ao programa de CRM, aonde nós identificamos todos os leads. Então, a área financeira, em conjunto com o marketing, né, e na próxima live a gente aborda isso, que são os tipos de indicadores, e um deles são indicadores de marketing, onde você mede taxa de conversão, onde você fala muito isso nas suas lives, metas, aquele painel de acompanhamento na qual foi criado e dado ao gestor da empresa, ele consegue entender, avaliar todos os leads recebidos, se foi fechado ou se não foi, nos dias da semana, horário, tempo de ligação, quem atendeu, ou seja, a gestão financeira ela consegue pegar um sistema de CRM independente daquela empresa e tratar as informações criando indicadores que melhorem a tua análise para tomar uma decisão rápido. Então, se toda empresa tivesse uma área de marketing com a sua expertise, com os programas de CRM aplicado, tendo um resultado e trabalhando em conjunto com uma área financeira, a leitura ela se torna muito mais rápida, porque você vai precisar achar uma taxa de conversão, você vai precisar achar qual foi o custo daquele indicador, de todo o material utilizado em marketing, equipe de vendas, sistema, qual foi o número de clientes efetivamente fechado a partir daquele mês da implantação. Então, essas informações, elas vão sair de onde? Do departamento financeiro. E quando a gente fala em departamentos, uma pequena empresa é até muito cruel, porque o dono, às vezes, ele é o departamento financeiro, ele Ele é o é dono departamento de dos marketing, ele é o departamentos, né? departamento de vendas, ele é o departamento de logística, ele é o departamento de RH. Sim. Então, é muito difícil, mas uma das coisas que a gente fez ao longo desses anos, e o que pautou a nossa consultoria, o Matias, o
nossa metodologia aplicada em treinamento. Se eu não te acompanhar, a chance de você falar que eu não presto é muito grande. E aí eu sempre digo para meus clientes, quem não presta é você. Eu sei como fazer, eu falo, porque eu sei como fazer, eu estou te dando a ferramenta e estou te treinando. Se você não está executando passo a passo, não sou eu que não presto. Então, só que eu entendo que essa consultoria, ela é pautada, inclusive eu fico nas empresas em loco, exatamente para fomentar esse treinamento junto ao proprietário. Para que quando eu vá embora, ou quando a pessoa que foi treinada, porque um dos problemas é você tem uma pessoa de confiança, paga uma consultoria e treina aquela pessoa, mas eu não sei a relação de fato entre eles. Daqui a pouco ele pede aumento, ele queima no golpe, ele manda ele embora, foi todo o meu trabalho embora. E aí quem não presta sou eu. Mais uma vez eu repito, quem não presta foi você. Então por isso que eu vou te treinar. Agora, você quer delegar alguém? Beleza. Então a gente transferiu a responsabilidade para que o dono entenda da sua própria empresa. Sim. Para que ele aplique esses indicadores através dos conceitos, que é para medir desempenho, através de métricas, através de resultados, através de dados. Então, indicadores de gestão nada mais é do que a medição, identificar o desempenho da sua empresa. Tem gente que não usa nenhum. Meu Deus, que desempenho é esse? Perfeito. Então, eu até pedi para você falar exatamente disso, até para que tem muita gente aqui, muitas pessoas que nos acompanham aqui, que são clientes nossos. E eles me ouvem falar isso o tempo todo. Eles dizem que chega a hora que o santo de casa não faz milagre. É sempre bom ter alguém de fora falando. Porque é muito comum quando eu pergunto, por exemplo, olha, qual foi o canal que te deu mais venda esse mês? Não sabe. Embora já tenha um dispositivo que tem lá a opção, obrigatoriamente, quando eu vou atender o cliente, eu tenho que colocar de onde esse cliente chegou até mim. Se foi pelo WhatsApp, se foi Instagram, se foi indicação, estava passando na porta da loja, foi no balcão, se foi tráfego pago, e não tem. Se eu pergunto, por exemplo, olha, você recebeu 100 contatos, desses 100 contatos, quantos você conseguiu fazer contato de fato? Não sei. Dos que atenderam vocês, quantos conseguiram evoluir para uma proposta? Dos que receberam uma proposta, quanto evoluiu para um fechamento de fato? Desses que fecharam, quantos são homens? Quantos são mulheres? Quantos pagaram à vista? Quantos pagaram parcelado? Quantas interações cada atendente tem que fazer com o cliente para vender? Porque tem um atendente que faz 3 interações e vende, tem outro que faz 5. Cara, por que tem um atendente que fecha o cliente com 3 interações e outro leva 5, 10? Está faltando treinamento? Está faltando treinamento. Está faltando É a abordagem dela que não está legal. Essa pessoa não consegue gerar empatia, conexão, confiança. Essa pessoa não consegue agregar valor. O follow-up dela é mais demorado que a outra. A outra faz um follow-up com um dia, o outro leva 3, 10 dias para fazer follow-up. Então, essas informações, elas são extremamente importantes. E por isso que eu pedi para você falar isso, porque às vezes eu percebo que falta isso. E aí, para fechar, a última pergunta que eu vou fazer, porque eu quero te linkar isso. Porque você está nesse segmento trabalhando com autoescolas desde 2010. Isso. É muito tempo. Eu sou um bebezinho perto de você, quando o assunto é autoescola. Nesse tempo todo, né, que você está trabalhando com autoescolas, quando você olha para as autoescolas, como é que você percebe a utilização desses indicadores? Qual que é a leitura que você faz? É presente? É extremamente ausente? Como você percebe isso? Ausente. Se você fosse pegar, por exemplo, de 10 autoescolas. 10 não utilizo. Se não forem os meus clientes da gestão financeira, não utilizo. E aí, podem até brigar comigo. Podem ter mecanismos ou indicadores, mas eu desconheço a metodologia deles e eu posso afirmar que é uma metodologia até falha, principalmente porque eles são induzidos a isso, como o exemplo que eu te dei da leitura de caixa e leitura financeira de todos os softwares. E isso não é só de autoescola, é qualquer segmento, imobiliária, padaria, confecção. A leitura, parece que fizeram um negócio para boiada e jogou. Adaptou para dentro. E aí todo mundo aprendeu, e muito me surpreende, tá? Instituições que deveriam fomentar o ensino, fomentar o treinamento, a interpretação,
ainda aplicarem livro-caixa, porque esse software, a metodologia dele é de livro-caixa. Então, é banal, eu até arrepio quando eu vejo isso, porque é banal. E É aí, a tipo maior parte... assinar ponto naquele caderno de ponto. Já Exatamente. tá E aí, ultrapassado do que tudo. qual é a dificuldade? A maior parte das empresas contratam softwares de controle de gestão para controlar aluno. Como essas empresas não dão treinamento, elas não dão treinamento. Olha, me ensina o financeiro, aí o cara vai lá e te explica, ó, você lança aqui, cria um centro de custo. Essa pessoa foi ensinada a entender quais são os centros de custo da autoescola? Então, nós já temos um padrão de centro de custo praticado, modelo firmado, há 15 anos. Por quê? Porque quando eu pegar um papel, eu sei que esse trabalho de marketing eu tenho que lançar no meu centro de custo de vendas, de publicidade, entendeu? De vendas no sentido de despesas com vendas, né? Porque eu gastei com marketing, eu gastei com publicidade. E um dos maiores males de quem quer fomentar a venda, os empresários, eles acham que a resolução de todos os problemas é vender. Sim. E às vezes não. Nós falamos, vender e não vende bem, tem uma informação errada de um software, não trabalha com planejamento, não sabe qual é a média de processo. Esse mês, graças a Deus, foi muito bom, o mês que vem foi muito ruim. Então, assim, trabalham dessa forma. Então, não sabem até, as pessoas ainda se surpreendem com o mês de dezembro. Cara, o mês de dezembro é o encerramento de um ciclo, com menos dias úteis, que o Detran para em diversas cidades, que o comportamento das pessoas estão encerrando, querem saber de festa, de comemoração, para iniciar um novo ciclo em janeiro. Aí todo mundo chora porque tem que pagar 13º, como se 13º Tivesse fosse fugido uma agora, coisa... né? Mas sabe o que eu falo aqui, Emerson? Já falei isso, eu tive uma reunião com um dono de autoescola recentemente, e eu usei exatamente essa analogia, porque eu gosto muito de analogia, porque fica fácil para a pessoa entender. Eu disse para a pessoa o seguinte, ó, me diz o seguinte, se eu estivesse atrás de uma moita, escondido para te assustar, e você soubesse que eu estou atrás da moita, você assustaria? E a pessoa disse para mim, claro que não. Falei, então por que você está assustando com o mês de dezembro? Você está há 20 anos no segmento de autoescola e você sabe que todo mês de dezembro é essa bosta. Então você deveria ter se preparado, porque é uma coisa que você sabe há 18 anos que é assim. Então você Sim, está assustando com o monstro atrás da moita que você sabia que estava lá. Então eu já exatamente. sei que tem 13º, eu já sei que tem férias coletiva, eu já sei que de janeiro já vai. Agora janeiro. Começa todo mundo reclamado do IPVA. Ah, tem que renovar, não sei o quê. Mas você está no segmento de autoescola há 50 anos. Você já sabe que chegou A janeiro. tua matéria-prima é o veículo. Então, eu sei, eu já deveria estar vindo planejando o ano inteiro para chegar a dezembro, quando a venda cair, eu estou tranquilo, porque eu já tenho para o 13º, tenho para não vender nada, eu estou tranquilo, porque eu já sei. Não, se Sim. prepara, eu sei que você vai falar disso quando eu for falar de sazonalidade, eu sei que você vai falar disso, vamos deixar então para o próximo Beleza. encontro, porque vai dar pano para manga. Vai. Meu amigo, cara, que satisfação. Aprendi muito com você, tá? Acredite. E eu sou muito tranquilo em falar disso, porque não é um tema que eu domino. Não é eu tenho um gestor financeiro muito bom para isso. Mas, cara, foi muito bom para mim. Eu tenho certeza que foi bom demais também para os outros. Obrigado pela leveza, pela clareza nas informações. Isso é muito legal. Eu gosto disso, falei para você, né, da simplicidade. Quando é simples, é aplicável. De verdade mesmo. Então, assim, ó, eu vou pedir para você fazer suas considerações finais. E aí, quando for na terça-feira que vem, a gente vem para a parte 2. Eu vou chamar isso aqui de parte um e a gente Beleza. vem para a parte 2, tá? Tá ótimo. As considerações finais são as melhores possíveis em agradecer a todos que participaram, a todos que estão, né, que tiveram com a gente nesse tempo. Quando eu tenho um perfil de visita, consulta, que eu chamo, quando eu vou visitar um cliente, eu programo de 1 a 3 horas. Nunca saí com menos de 5. Ou seja, nós vamos ter que fazer umas 5 lives aqui, gente, para poder entregar isso tudo. Porque o assunto, os exemplos, né, a compreensão, entender de fato,
sem aquele clichê de que nós vamos trazer a solução para todo mundo de uma forma simples. Não, não é simples, é dolorosa. Você vai ter a sensação que vai trabalhar muito mais do que trabalhava, mas você vai começar a trilhar um caminho da previsibilidade, da realização de resultados diários, semanais, mensais e de previsibilidade. Ou seja, você está aplicando o conceito da gestão financeira. Então, o que eu tenho é agradecer a participação de todos. Obrigado pelo convite para a próxima live. Estarei ansioso por isso também. E agradecer a você mais uma vez por esse espaço. Eu sei que você trabalha a nossa imagem de uma forma contínua, permanente, né? Eu vejo os vídeos da Dani, eu acompanhei a live dela. Sempre eu pego algum trechinho de um vídeo ali, dou uma olhada de novo. Ou seja, eu só tenho a agradecer e é uma honra estar com você novamente na próxima terça e, se Deus quiser, com esse público aí, com mais gente ainda, para poder aproveitar um pouco mais. Maravilhoso. Galera, primeiro, eu quero agradecer de verdade a cada um de vocês que entraram e que saíram, caso eles tiveram que sair. Agradecer especialmente vocês que ficaram com a gente desde o começo até o final. Teve muita gente aqui que deu valor no começo e está aqui agradecendo no final. Então, eu sei que acompanhou a live inteira. Obrigado mesmo. E eu só vou encerrar, gente, porque vocês me conhecem. Se deixar por minha conta, eu fico a noite inteira ouvindo. Eu amo aprender, de verdade. Quando eu tive a minha primeira conversa com Emerson, e deve lembrar que eu usei exatamente essa expressão, eu vou usar hoje aqui. Uma vez um professor meu disse o seguinte: você quer saber se o seu dia valeu a pena? Faça-se a seguinte pergunta: aprendi algo novo hoje? Se a resposta for sim, significa que seu dia valeu a pena. Se a resposta for não, seu dia não valeu a pena, porque um dia para valer a pena você tem que ter aprendido algo novo. Significa que você deu mais um passo evolutivo. E quando eu tive minha primeira conversa com o Emerson, eu falei disso para ele, não sei se você recorda disso. E aí, hoje eu quero dizer para você que você me fez meu dia valer a pena hoje de novo. Obrigado, cara. De verdade, foi maravilhoso. E eu tenho certeza que valeu a pena também para as outras pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir. E como você falou, a gente faz isso. Depois a gente pega esse conteúdo, recorta aí as melhores partes e distribui isso para o Brasil inteiro. E isso de maneira meio que quase que perpétua. Porque sempre tem gente. Por exemplo, tem vídeos da Dani que você comentou, que já tem mais de 100 mil visualizações. Isso e esse que está com mais de 100 mil, no orgânico, tá? Nós cortamos ele e divulgamos aqui. Organicamente, ele alcançou mais de 100 mil pessoas. Então, isso é muito legal. Eu tenho certeza absoluta que vai ter vários cortes aqui, que vai para o Brasil inteiro, que vai ajudar muita gente, muita gente. Legal. Então, meu amigo, olha, cara, eu estou emocionado e extremamente agradecido. Por quê? Porque eu falo muito que Deus, ele conecta as pessoas na hora certa. E eu me sinto muito honrado por ele ter os conectado, tá? Porque você tem uma missão linda e, como eu falei para você, não desanima, porque eu sei que você está há 16 anos lutando e chega uma hora que parece que não está valendo a pena levar aquela tartaruguinha e jogar lá na água, porque às vezes fica cansativo, as pessoas parecem ter a cabeça muito dura, enfim. Mas acredite que sempre tem alguém que a gente pode salvar com o nosso conhecimento. Eu tenho certeza que o seu conhecimento vai ampliar a visão de muita gente, abrir a cabeça de muita gente, gerar consciência em muita gente. E eu tenho certeza que muita gente que nos assistiu não serão mais os mesmos a partir dessa sua aula. Eu tenho certeza disso. Obrigado, fico honrado mais uma vez. Faço questão de receber você na quinta-feira, vai ser na próxima terça-feira, vai ser um privilégio. Gente, lembrando vocês, contrapartida de vocês, gente, é quando vocês verem, a partir de amanhã ou depois, a gente anunciando a próxima live, cara, dispara isso para todo mundo que vocês puderem. Chama os amigos de vocês, dono de autoescola, tem alguns, não vou chamar meu concorrente porque eu quero é que ele se foda. Não faz isso, não. Não tem essa energia, não, porque Deus não vai abençoar se você tiver essa energia. Quanto mais o seu concorrente se capacitar, quanto mais gerar consciência, menos ele será um problema para você, jogando o peso lá embaixo para ferrar contigo. Porque gerando consciência nele, ele vai entender que tem que precificar melhor, fazer uma melhor gestão, e aí automaticamente ele sobe o preço, você também sobe e está todo mundo bem.
Porque o problema da precificação é exatamente porque o concorrente joga, você também, não sem saber o que fazer, joga lá embaixo também e vai se ferrando todo mundo. Então, chama seu concorrente, porque seu concorrente instruído ajuda você vender melhor aí na sua autoescola, beleza? Chama seus funcionários, seus amigos, inimigos, todo mundo. Porque vai valer a pena, beleza? Meu Beleza. amigo, ó, Grande obrigado a abraço. você. Quer falar mais alguma coisa? Não, não, só agradecer. Dormir tranquilo hoje, que também faço das suas palavras as minhas. A gente aprender, a gente estar em contato com pessoas que privilegiam, né, a nossa companhia, o nosso conhecimento, de uma forma simples e pura, só me enaltece, me deixa honrado, e me dá vontade de estar participando de muito mais aí com vocês aí. Maravilha, obrigado. Gente, eu vou dar um spoiler aqui, que eu nem podia, mas eu sou linguarudo. Eu vou dar um spoiler. Nós estamos preparando aí o que será o maior evento de conteúdo voltado para gestão, marketing, vendas, comportamento, educação para o segmento de autoescolas. E já vou antecipar para vocês que o Emerson é um dos convidados que vai estar lá com a gente palestrando. Eu não vou contar a data ainda não, que é para ficar pelo menos uma surpresazinha. Então se preparem aí, porque eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, tá? Então, gente, obrigado a vocês mais uma vez. Eu vou encerrar, porque senão estende muito. Obrigado mesmo de coração. Emerson, obrigado. Galera, obrigado a vocês também aí pela audiência A de todos. vocês. Uma semana extraordinária. Lembrando que hoje é dia 14, amanhã é dia 15, começa a segunda quinzena. Então, arrocha que dá tempo de fazer muita coisa ainda no mês de janeiro. Vender muito e colocando em prática aí as dicas do Emerson para poder ajudar vocês aí, tá bom? Obrigado, boa noite para vocês e até na próxima terça-feira. Beijo. Um Tchau, abraço. tchau.